quero aqui lançar um desafio a você. Eu vou pregar de 1 a 5 mensagens, e essas mensagens que eu vou pregar começam nessa noite. Deus deseja usar você. Essa é a palavra que eu vou trazer 5 domingos seguintes. Deus deseja usar sua vida. E se o culto é lugar de treinamento, se a igreja é lugar de treinamento, nós precisamos parar de dar desculpas. Quando eu disse aqui que nós precisamos das moças, de pessoas, nós precisamos de gente que se disponibilizem para serem partes de um projeto que está crescendo. E nós precisamos de gente para cuidar de crianças, nós precisamos de gente para cuidar de adolescentes, de jovens, nós precisamos de líderes para células, senão paramos tudo. Eu quero dar uma palavra aqui a você, líder de célula. Ser diligente, você é membro de uma célula, ser diligente. Nossa igreja agora é uma igreja em células, nós só temos o culto na sexta e o culto no domingo, os demais são atividades ministeriais. O culto na sexta é o culto da restauração, de cura e libertação. Muitas vezes você está lá na sua casa, sofrendo, você está sofrendo lutas, batalhas, mas você não sai da sua casa para vir na sexta-feira aqui, numa oração de libertação, numa oração de cura, num momento de intercessão. Você continua na sua casa, e você acha que, Deus vai me visitar lá. Nem orar você está orando, e o inimigo está entrando, e ele sabe onde entrar. Então quero dizer para você, você que está chegando agora, pastor, eu estou vindo fazer parte dessa igreja. Pastor, eu estou chegando agora. Querido, vista a camisa. E vestir a camisa significa: vou viver uma vida em excelência, vou dar o meu melhor, vou ser usado, quero me disponibilizar, quero me entregar para a obra, e eu quero fazer. Há muitos jovens no sábado que estão ficando em casa, e tem um programa, tem um culto da Dunamis aqui, mas os jovens estão em casa, e jovens membros da igreja, muitos anos membros da igreja. Mente vazia, oficina do diabo. Vira e mexe, está lá no meu escritório com problemas espirituais, caído, prostrado. Mas por que está? Porque não tem sido zeloso. Deus tem nos dado uma oportunidade de crescermos, irmãos. Nossa igreja tem crescido, temos sido abençoados, mas precisamos zelar por aquilo e por aqueles que Deus tem nos dado. Os que estão chegando devem ser cuidados, amados, pastoreados, levados para a célula, cuidando deles, amando. Nós temos que fazer isso com aqueles que estão chegando, porque eles serão treinados para fazer com os outros que irão chegando também. E você que está aqui há muito tempo, parou, acabou o tempo de ficar sentado esquentando bancos, esquentando cadeiras. Chegou a hora de dizer: estou aqui, quero ser usado, Senhor, estou à disposição do Senhor, usa-me para o teu louvor e a tua glória. Chegou a hora de dizer: Senhor, chega de desculpas na minha vida, eu posso fazer mais pela causa, eu posso fazer mais pelo reino, eu posso fazer mais pela obra. Irmãos, a palavra que eu estou dando hoje é uma palavra que, se isso for verdade, nós vamos viver a excelência. E se vivermos a excelência, irmãos, eu vou dizer, este ano vai ser um ano poderoso, e grandes coisas vão acontecer. Então, meu querido, Deus quer usar você, Deus quer usar você. Eu queria dizer para você, líder de célula, quarta-feira você vai impactar a sua célula, porque nós queremos todos da célula aqui, a célula toda aqui na sexta-feira, porque nós vamos ter uma grande vigília de oração, das 9h30 até a meia-noite, uma vez por mês. Você pode separar para vir orar, interceder, jejuar. Na sexta-feira estou conclamando um jejum. Jejue por almas, jejue pelas famílias que estão sofrendo, jejue pelas pessoas que estão sendo assediadas, jejue pela igreja, jejue pela obra do Senhor que está sendo feita. Eu estou desafiando você. Sexta-feira é sexta do jejum, é sexta do clamor, é sexta da intercessão. Venha para cá, porque nós vamos aqui mover os céus,
porque nós vamos buscar o Senhor em oração, em intercessão, numa vigília, e vamos até meia-noite. E jovem, querido, líder de célula, não é para você dar aquele convitezinho xoxinho para a sua célula, não. O convite seu tem que ser: meu querido, eu quero você lá. Sabe por quê, meu irmão? Algumas pessoas você tem que empurrar, até que elas aprendam a andar, correr, caminhar, para segurar outras pelas mãos e conduzir. Então, meus queridos, eu estou dizendo, sexta-feira é uma sexta de oração. Vem para cá, porque nós vamos louvar, nós vamos pedir: Senhor, rasga o céu, saia da sua casa e venha para cá. E quando a gente conclamar a igreja uma vez por mês, as células em jejum e oração, é porque nós estamos tocando a trombeta, e a trombeta está sendo tocada, porque o povo de Deus precisa se preparar para a luta e para a guerra. Eu quero dizer para você que se você veio para a igreja hoje, diga para o seu irmão: pastor não está bravo. Diga para ele: pastor não está bravo, mas ele está preocupado com o futuro da igreja do Senhor. Nessa noite, meu querido, você está sendo desafiado numa palavra, pode ficar tranquilo que nós vamos terminar no horário, não vai passar, tá? Mesmo nessa palavra que foi dada agora. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, verso 1 ao verso 11. E a palavra de Deus hoje é: como ganhar coragem para ser usado por Deus. Como ganhar coragem para ser usado por Deus. Na primeira mensagem da série, Deus deseja usar você. Josué capítulo 1. Obrigado, Tiago, o microfone ficou muito bom, agora está jóia. Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nesta noite eu declaro a você, igreja, você que é a igreja, você que veio aqui nessa noite, você é a igreja, você faz parte da igreja, você é chamado para ser igreja. O teu Deus, o Deus da igreja, está dizendo nessa noite: o teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Tome posse em nome de Jesus. Deus poderoso, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos por este momento da tua palavra, pelo desafio que fazemos à tua igreja, Senhor. Senhor, as coisas estão começando esse ano, e desejamos ver o mover do Senhor, Pai. Desejamos ver o Senhor movendo todas as coisas em direção ao teu propósito. E nessa noite nós pedimos que o Senhor mova o nosso coração, mova a nossa vida. Senhor, nos tire da letargia, nos tire da morbidez,
nos tire da frieza espiritual, nos tire, Senhor, do lugar onde muitas vezes o inimigo nos colocou, os problemas nos sufocou, e ali estávamos, Senhor, abaixados, Senhor, caídos, prostrados, mas nessa noite nós pedimos que haja um reavivamento, haja algo poderoso do Senhor neste lugar, que o Senhor fale ao nosso coração. Deus, nós desejamos ser usados pelo Senhor, no nosso tempo e na nossa geração. Use-nos nessa noite, Senhor, coloque coragem no coração daqueles que estão desencorajados, daqueles que estão tristes, daqueles que estão desanimados, nessa noite, Senhor, tire de nós, tire deste lugar, tire da nossa vida tudo aquilo, Senhor, que tem sido atrapalho para os teus propósitos, para o teu reino, para a tua vontade. Senhor, queremos fazer mais do que temos feito, queremos fazer mais do que aquilo que temos feito nessa cidade, Senhor. Então, Pai, nessa noite desafia o nosso coração através da tua palavra. Usa o teu servo como instrumento nessa noite, para que a tua palavra poderosamente fale ao nosso coração. Senhor, nós repreendemos todo o mal no nosso meio, nós repreendemos toda obra do inimigo, toda obra de desânimo, toda obra de frieza, toda obra de dúvida, tudo aquilo que o inimigo levantou, nós repreendemos hoje em nome de Jesus, e nós declaramos, Senhor, libertação para o teu povo. Senhor, abra os olhos e o entendimento da tua igreja nessa noite, abra os olhos da fé, abra o entendimento espiritual, traga luz e revelação da tua palavra, para que a tua palavra faça nascer em nós o desejo do Senhor para os teus propósitos nessa noite. Senhor, use esse tempo, pois desejamos ser treinados pelo Senhor. Não queremos ouvir o que desejamos, mas queremos ouvir aquilo que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Uma das verdades mais básicas do cristianismo é esta: Deus tem um propósito para a sua vida. Essa é uma das verdades mais básicas do cristianismo. A Bíblia diz que antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para a sua vida. A Bíblia diz que antes de você começasse a se formar no ventre da sua mãe, Deus tinha um propósito na sua vida. Efésios capítulo 2, versículo 20, vai dizer 10, Efésios 2, 10 vai dizer assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Diga para o seu irmão: lá no passado, Deus preparou uma obra para você executar. Deus planejou para você realizar. Deus fez, Deus arquitetou, Deus tinha um propósito com todas as coisas, até na morte do Senhor Jesus, Deus tinha um propósito. Hoje estamos começando essa nova série de mensagens que eu chamo Deus Deseja Usar Você. Nesta série de mensagem, a chave para a sua vida é ser usado por Deus. E eu quero dizer que muitos de nós estamos com problemas porque não temos nos colocado para ser usados por Deus. Muitos de nós estamos vivendo uma vida insignificante porque nós não estamos realizando aquilo que deveríamos realizar, que é a obra de Deus, aquilo que Deus estrategiou para nós. Então, a chave para a satisfação da vida é o propósito de Deus. A chave para o significado da sua vida é o propósito de Deus. A chave para o sentido da sua vida é permitir que Deus use você. Quando você permite Deus te usar, e quando você permite Deus te usar, a sua vida vai passar a ter significado, a sua vida vai ser mais alegre, a sua vida vai ter sentido, e você vai entender a existência sua, o porquê da sua existência. Sabe, irmãos, porque muitas vezes não entendemos muito de Deus, porque nós não estamos fazendo aquilo que é de Deus. Porque quando nós fazemos aquilo que é de Deus, nós passamos a compreender o Deus.
O problema é que isto não é novidade para a maioria de vocês. O que eu estou dizendo aqui não é novidade. Ou seja, ouvimos isso em quase todos os sermões, de quase todos os pregadores. Vocês sabem que Deus tem um plano para vocês. Todos aqui sabem que Deus tem um plano. Vocês sabem que Deus tem um propósito. Vocês sabem que Deus deseja usar você. Mas a pergunta é, por que isso não acontece? Por que muitas vezes eu tenho sido usado pelo inimigo, mas não tenho sido usado por Deus? Muitas vezes eu tenho sido usado pelos meus próprios desejos e vontades, tenho feito, mas não tenho feito a vontade de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre coragem. Fazer a obra de Deus precisa coragem. Então hoje, como conquistar, como ganhar coragem para ser usado por Deus? Como é que eu posso ganhar coragem? Como é que eu posso perder o medo? E a Bíblia diz ali, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo. O verso de 2 Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E você vai entender porque muitas vezes você tem se calado quando não deve se calar, porque falta coragem. Nessa noite, através da palavra, você vai aprender a ter coragem. Nós, irmãos, muitas vezes não estamos fazendo o que Deus quer, porque nós não confiamos no fato de que Deus realmente pode nos usar. E eu vou desmistificar algumas coisas aqui nessa noite. Querido, eu estou falando da história de um homem chamado Josué, sucessor de Moisés, pego a laço de última hora. Deus foi lá, apontou o dedo para ele e disse: Moisés, meu servo é morto. É como se eu nessa noite estivesse dizendo assim, né? Irmãos, eu só tenho mais um mês de vida, e eu estivesse dizendo: Júlio, Deus está te chamando para você assumir aquele púlpito lá, e você está sendo chamado para dirigir todo esse povo aqui. Foi mais ou menos assim. Só que Moisés já tinha morrido. Deus disse para Josué de última hora, e Deus disse: olha, meu servo, estava todo mundo esperando, ele disse: meu servo morreu. Moisés, um homem que liderou 1.200.000 pessoas pelo deserto, 40 anos, e Deus chama a atenção dele. Josué tinha uma grande e gigantesca tarefa posta diante de si, e Deus dá a ele 4 coisas para ele desenvolver. 4 coisas para ele desenvolver a coragem dele, 4 coisas para ele desenvolver a confiança totalmente em Deus. E é o que eu quero ensinar aqui nessa noite. Você hoje é um Josué. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: pare de dormir, porque nessa noite o pastor está dizendo que você é um Josué. São 4 coisas para desenvolver a sua coragem. O que é que você faz quando você sabe o que Deus quer que você faça? O que é que você faz quando você sabe o que Deus quer que você faça? Presta atenção. Primeira coisa, deixe de lado a sua dúvida. Deus está dizendo para você nessa noite, igreja: eu quero usar você. Mas antes disso, Deus está dizendo para você: você precisa deixar de lado a sua dúvida. Dúvida no reino não funciona. Dúvida no reino de Deus não funciona. Dúvida é simplesmente o maior inimigo da coragem. E olha, os versículos 5, 7, 9 e 18, olha aí na sua Bíblia, 1, 5, 7, 9 e 18, ele diz para Josué assim: seja forte e corajoso. Ele diz para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, Josué. O que Deus estava dizendo para Josué é:
sua dúvida precisa ir embora. Você precisa mandá-la embora. Tiago capítulo 1, versículo 9, diz assim, Tiago 1, 9, quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem vive na dúvida, vive empurrado pelas circunstâncias. Quem vive na dúvida, não anda, é empurrado. Quem vive na dúvida, não tem projetos, não tem planos, ele faz aquilo que está acontecendo. Deus está dizendo para você nessa noite, manda embora a dúvida do seu coração, porque eu estou declarando que eu quero usar você. Querido, a maior parte das pessoas creem nas suas dúvidas e duvidam das suas crenças. Vou falar outra vez, a maior parte das pessoas creem nas suas dúvidas e duvidam das suas crenças. Queridos, a primeira coisa que Deus diz a Josué é: livre-se da dúvida, afaste ela de você, afaste o medo, afaste a dúvida, jogue ela fora, jogue pela janela, tire da sua vista, nunca mais lide com ela, livre-se dela com urgência, porque se você não livrar-se da dúvida, eu não poderei te usar. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Diga amém. Amém. Então diga assim: vou mandar embora a dúvida, porque nessa noite eu sei que Ele quer, que Ele pode e que Ele vai me ajudar a fazer o que Ele quer. O significado da vida não é viver do jeito que você quer, mas é viver do jeito que Deus quer. Porque quando você vive do jeito que Deus quer, as coisas são diferentes. Ah, é? Como é que o senhor sabe disso? Dá uma olhadinha na sua vida, o que ela viveu, o que restou do jeito que você viveu, do jeito que você queria. Ué, como é que é, pastor? Não, dá uma olhadinha para a sua vida, enquanto você fez o que você queria, aonde foi dar a sua vida? Onde ela foi parar? O que aconteceu com ela? Então, querido, se você está nessa situação, deixe Deus controlar, deixe Deus guiar, deixe Deus conduzir, porque Ele vai mudar tudo em nome de Jesus. O que nos leva a duvidar, que nos leva a duvidar, duas coisas nos roubam a nossa confiança. Primeiro, comparação, comparar a mim mesmo com outros. Ah, Deus não vai me usar, porque Ele usa tanto Mário e Ele não vai me usar. Ah, mas ele é tão usado por Deus. Olha lá o pastor, olha lá o irmão, ele é tão usado por Deus, Deus nunca vai me usar desse jeito. A gente começa a fazer algumas comparações. Deus faz você para ser você mesmo. Deus fez você para você ser você mesmo. Deus não quer que você seja outra pessoa. Se Ele quisesse que você fosse uma outra pessoa, Ele teria feito uma cópia sua. Mas Ele não fez ninguém igual a ninguém. Não existe um ser humano igual ao outro. E por que não existe? Porque Deus fez cada um com uma peculiaridade. E Deus fez porque Deus vai usar como Ele fez para a glória dEle. Então não queira ser um Brad Pitt. Não queira ser ninguém. Queira ser como Jesus. Como Ele você deve desejar ser. Querido, muitos de vocês sentam aqui no banco e dizem assim: eu sei que Deus usa as pessoas, mas Deus nunca poderia me usar. Eu sei que Deus usa, mas Deus nunca vai me usar. Isso é duvidar. Tem que mandar embora. Se Deus usa, Deus pode te usar. Deus também pode te usar. A segunda coisa que eu falei, as falhas passadas. Que eu quero falar, a primeira é a comparação, a segunda é as falhas passadas. Eu digo assim,
ninguém sabe do jeito que é a minha vida. E aí você começa a dizer, por causa dos nossos fracassos passados, você começa a dizer, se Deus pode usar outras pessoas, é porque elas não têm o passado que eu tenho. Ninguém tem o passado podre que eu tenho. E aí a gente começa a olhar as pessoas, e a gente começa a ver, e a gente olha o passado da gente, e a gente assim, fala assim, se eu soubesse, se as pessoas soubessem, do contexto de onde eu vim, Deus nunca iria me usar. Eu queria contar uma história para você, presta atenção. Diga assim, Deus usa pessoas imperfeitas, mas sem pecado. Está entendendo? Todos nós somos imperfeitos. O único ser perfeito que pisou nessa terra nos ensinou uma maior lição de vida: amar. Jesus. Eu e você somos imperfeitos e Deus usa pessoas imperfeitas. Poderia se escrever lá dentro, que aqui é lugar de pessoas imperfeitas, porque não existe pessoas perfeitas. Agora, Deus não usa pessoas com pecados, Deus usa pessoas imperfeitas. E eu vou contar uma história para você. Alguma vez você já leu na Bíblia sobre os líderes espirituais da Bíblia? A maioria deles não tiveram um passado maravilhoso. Moisés, assassino. Davi, adúltero e assassino. Abraão entregou sua própria esposa e mentiroso. Jacó, ladrão, roubou a herança familiar do seu irmão. Paulo, terrorista evangélico, perseguia os cristãos, era terrorista. Pedro, ruim de relacionamento, pescador, cabeça dura, temperamento difícil. Wilson Tadeu, se eu contar a minha história, você diria, ele não tem condição de estar aí. Se você olhasse para você, você também, talvez diria, eu não teria condição de estar aqui nessa noite. Olhe para si agora, mas não olhe o seu passado. Olhe para aquilo que Jesus vai fazer na sua vida de hoje em diante. Olhe para a sua história com Jesus, porque quando Jesus entra, a sua vida muda. Quando Ele entra, a sua história muda. Quando Ele entra, você deixa de ser o que esses homens foram, para ser um homem usado por Deus. O que Deus quer é usar você, e Deus quer usar você poderosamente. E se houver aqui, entre nós, um só, que possa responder ao chamado de Deus nessa noite, Deus vai transformar essa cidade, através de um só homem, de uma só mulher. Mas é preciso mandar fora, embora a dúvida. Segundo, você precisa descobrir uma promessa de Deus. A gente parece que só caminha com Deus quando a gente está tendo algumas coisinhas de Deus, né? Queria dizer para você que você tem tanto de Deus, só que você não toma posse, não se apropria, reclama, murmura, briga, e Deus está te dando tanto. Pega a sua Bíblia e levanta para cima, por favor. Diga assim: hoje nessa noite, eu sei que existem mais de 7.000 promessas dentro deste livro, e que eu preciso tomar posse, reivindicar para a minha vida, para viver com Deus e deixar Deus viver em mim. Pode abaixar. 7.000 promessas. E sabe como é que Deus falou com Josué? Josué,
Sabe de uma coisa? Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Você que está crendo nisso que eu estou dizendo? Como Ele foi com Moisés, Abraão, Isaque e Jacó, como Ele foi com todos os homens, como Ele foi com todos os líderes espirituais, como Ele foi com todos esses que viveram, estão registrados. Deus está declarando que Ele será com você. Ele é fiel nas suas promessas, Ele cumpre o que promete, e a Bíblia está cheia de promessas para a sua vida, meu querido. Deus deseja usar você, tome posse nessa noite. Você precisa descobrir uma promessa, e Deus falou com Josué naquele dia: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Como eu prometi a Moisés dar o lugar, eu vou dar a você. No final do livro de Josué 23:14, olha o que Josué vai dizer. Ele vai dizer assim, bem antes dele morrer, ele vai dizer assim: agora, Josué está dizendo, estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir. Irmãos, Deus está diante de Josué no capítulo 1, dizendo para Josué: Josué, eu disse para Moisés que eu seria com ele. Eu estou dizendo a você nessa noite que eu vou ser com você, meu Josué. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou dar. Tudo aquilo eu vou te fazer prosperar. Eu vou te fazer um homem próspero. Eu vou te fazer um homem inteligente. Eu vou te fazer um líder, Josué. Você precisa crer, abandone a dúvida, tome conta da promessa. Só que ele está dizendo assim, depois, 23 capítulos lá na frente, Josué está dizendo assim: todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu todas elas. Você está entendendo? Terceiro, das promessas, deixa eu falar das promessas, por favor. Volta um pouquinho. Não sei se tem um quadro aí. 3 promessas feitas àqueles que servem. Verso 5 diz: ninguém poderá resistir a você. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, sucesso. Ele diz: eu prometo que você será bem sucedido. E eu queria dizer algo aqui: se você deseja ser um sucesso, entre no esquema de Deus. Se deseja ter sucesso, entre no esquema de Deus. Se você deseja ficar frustrado toda a sua vida, viva da sua própria maneira. A Bíblia diz que você foi feito para ser bem sucedido na vida, dentro daquilo que Deus planejou, a vontade dEle. Alguém pergunta assim: o senhor fica surpreso com o crescimento da primeira igreja batista? Não. Não fica? Não. Por que eu não fico? Porque o sucesso que temos tido aconteceria e acontece porque Deus está no processo. Eu nunca duvidei que esta igreja seria bem sucedida. Eu nunca duvidei que Deus nos faria um grande povo. Assim como eu não duvido daquilo que Deus tem determinado e tem dado como promessa para nós, de tudo aquilo que Ele prometeu. Desde o início, esta igreja tem sido um projeto de Deus, desde o início. E se há uma coisa que eu não abro mão, é que ela seja edificada sobre a palavra. Ela tem que ser edificada sobre a palavra. Queridos, passa para mim, por favor. Mais um, por favor. Pode passar. Quem patrocina este ministério aqui é Deus.
Ele é o maior investidor. Ele apostou suas fichas em mim e em você. Ele continua apostando as suas fichas em mim e você. E Ele acreditou em nós. E há uma frase que eu gostaria que você marcasse bem: Deus nunca patrocina um fracassado. Deus nunca patrocina um fracassado. Todo investimento que Deus tem feito aqui é porque Ele acredita em você e Ele acredita em mim, que eu e você seremos usados por Ele para ganhar a nossa geração para Jesus, ganhar a sua família para Jesus. Por favor, volta um pouquinho. Terceiro, o que você terá, dependa completamente do Senhor. Eu, quando vejo esse texto aqui, fico maravilhado. Diz, dependa totalmente. Quando ele diz para Josué assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. E aí a gente olha assim e fala assim, mas isso aqui é para Josué. Abra a sua Bíblia em Hebreus 13:5. Coloca para mim, por favor, Hebreus 13:5. Lá, Deus falou para Josué, olha aqui: conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, vamos dizer junto, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A mesma promessa que Ele fez a Josué, Ele faz para a sua igreja hoje. Quarto, por favor, decole pela fé. Eu quero terminar aqui. Para você ganhar coragem, você precisa decolar pela fé. Se você esperar que tudo fique normal, jamais fará qualquer coisa. Eclesiastes 11:4. Pastor, eu vou servir a Deus o ano que vem, depois que eu terminar a faculdade. Pastor, eu vou ser um líder de célula, mas deixa eu primeiro conseguir um bom emprego. Pastor, querido, se você esperar as coisas ficar normal, jamais você vai fazer nada. Eu quero dizer para você que Deus está desafiando você nessa noite a decolar pela fé. Eu quero contar uma história aqui. Abra sua Bíblia no capítulo 3, eu vou terminar agora. Vou ler todo esse texto agora, 3 de Josué. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados. Disse Josué também ao povo, verso 5: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca, dizendo: e quando chegarem à beira das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Aí ele disse no verso seguinte: eis que a arca do Senhor de toda a terra passa do Jordão diante de vós. Verso seguinte: tomais, pois, agora 12 homens. Verso seguinte: porque há de acontecer
que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo nas suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que a levavam chegavam ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. Porém, o último verso, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Você pode glorificar a Deus por essa história? Queridos, eu vou terminar a palavra aqui agora. Deus quer que você ganhe coragem nessa noite, que você mande embora a dúvida, que você dependa dEle, confie totalmente nele, que você possa viver a sua vida confiando nas suas promessas. Ele quer que você decole pela fé, e o que é decolar pela fé? É dar um passo de fé, é se posicionar nessa noite, é dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É dar um passo de fé. Deus vai fazer a sua obra, Deus vai cumprir o seu propósito, você apenas tem que responder. E eu quero terminar dizendo assim, uma palavra, contar a história para vocês. O Rio Jordão geralmente mede 30 metros de largura por 6 metros de profundidade, mas durante as chuvas ele fica muito grande. E Deus disse assim para eles: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O que Deus fez com Moisés? Abriu o mar vermelho. E agora Josué está do lado de cá, para ir conquistar a terra que Deus disse que daria para ele. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Mas havia um obstáculo, o rio caudaloso, o rio Jordão transbordava as suas águas. Presta atenção no que aconteceu. Deus disse assim para ele: ó, você manda o povo, os sacerdotes entrarem nas águas. Quando eles tocarem nas águas e começarem a entrar, presta atenção que é mais ou menos assim, como se daqui lá fosse o leito do rio, beirada do rio é beirada de cá. Então o sacerdote pisou nas águas aqui, e ele começou a pisar, e as águas vieram nos joelhos, nos artelhos. Quando começou a tomar, a Bíblia diz que, por que eu sei essa história? Porque a geografia bíblica diz que 34 quilômetros acima, Deus parou as águas. 34 quilômetros acima, Deus estancou o rio, a água não descia mais. Mas quando o sacerdote pisou na água aqui, Deus estancou a água lá, mas havia ainda 34 quilômetros de águas volumosas descendo. Os sacerdotes precisavam confiar, e Deus disse para Josué: Josué, diga aos sacerdotes que entrem na água e levem a arca. E eles foram andando, e foram se molhando, mas obedecendo a ordem de Josué. A Bíblia diz que quando eles chegaram no meio do leito do rio, o que aconteceu? As águas que Deus já tinha parado 34 quilômetros antes, elas estavam descendo, e elas diminuíram, e ficou seco. No Mar Vermelho Deus abriu, e eles passaram no meio. Eles passaram entre as águas e águas. No Jordão Deus reteve a água lá em cima, numa grande represa, e eles passaram a pés enxutos. A resposta é, a pergunta é:
como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Deus não fez o mesmo com Moisés? Fez ou não fez? Fez com Josué? Fez. E agora, eles estavam diante da cidade, e eles tinham que conquistar Jericó, e é uma outra história. Nessa noite eu quero dizer algo para você, meu querido. Eu estou dizendo a essa igreja nessa noite: queridos, precisamos de excelência. Precisamos de excelência na nossa vida. E excelência significa o verso 5 do capítulo 3: santificai-vos hoje. É hoje. Porque Deus só pode fazer um milagre, a maravilha, o poder dele só pode acontecer amanhã, se eu me santificar hoje. É hoje. E Deus está dizendo a você nessa noite: hoje eu vou começar a engrandecer você, João, José, Manuel, Joaquim. Eu vou começar a engrandecer você no meio de todo esse povo, se você acreditar. E assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Abraão, Isaque e Jacó, eu serei contigo. Deus está dizendo a mesma coisa para você. Deus deseja usar você. Josué chega no meio do povo e diz assim: hoje vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de vocês. Hoje vocês vão conhecer. E eu quero terminar fazendo duas perguntas. Deixe-me concluir com duas perguntas. O Ministério do Louvor pode vir para cá. Ministério do Louvor. Duas perguntas. A primeira pergunta. Você diz assim, que Deus jamais poderá te usar. A pergunta que eu faço é: do que é que você está duvidando que Deus possa fazer na sua vida hoje? Hoje você vai saber que há Deus no meio do povo. Está entendendo? Hoje você vai saber que há um Deus vivo no meio do povo de Israel. E a primeira pergunta é: do que é que você está duvidando que Deus possa fazer em sua vida? O que é? Você tem que mandar embora a dúvida, tirar, mas Deus vai fazer hoje. Segunda pergunta: o que você deveria parar de orar a respeito e começar a fazer? Você está orando há tanto tempo: ah, Senhor, me usa, mas usa o quê? Senhor, me usa, mas usa onde? Senhor, me usa, mas usa, Senhor, eu quero ser usado, sabe aonde? Eu quero lá. Não, Deus vai colocar você onde Ele quer, não onde você quer. Querido, eu vou dizer, nós vamos começar a cantar agora. E eu quero desafiá-lo nessa noite, primeiro. O que é que está errado na sua vida que precisa ser consertado nessa noite? Para Deus usar você. Não está sendo dizimista? Conserte sua vida com Deus. Não está sendo fiel na sua vida? Conserte sua vida com Deus. Está vivendo em pecado? Abandone o seu pecado. Está vivendo no meio de maldição? Mande embora a maldição da sua vida. Está com dúvida nessa noite? Manda embora a dúvida. O que é que está errado na sua vida? Mas há um Deus vivo aqui. E se você crer, Ele vai fazer algo grande. Eu vou orar agora. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos usa, apesar da nossa fraqueza, apesar das nossas faltas, e apesar do nosso passado desastroso, e apesar, Senhor, das nossas inadequações, das nossas escolhas erradas que fazemos, mas o Senhor nos usa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa pessoas comuns, e há tantas pessoas comuns aqui nessa noite que querem ser usadas por Ti. Senhor, nessa noite, aquilo que o Senhor quer que façamos, nós iremos fazer, porque o Senhor promete estar conosco, e as Tuas promessas nos ajudam a ser bem-sucedidos naquilo que fizermos.
Deus, nessa noite nós sabemos que há um Deus vivo no nosso meio. O Senhor é um Deus vivo. Queremos abandonar o nosso pecado, queremos abandonar nossa vil maneira de viver, queremos abandonar a vida que estamos vivendo para nós mesmos, mas queremos viver para o Teu louvor e a Tua glória. Nessa noite, Deus, desperta no meio deste povo, homens e mulheres, corações apaixonados por Ti, corações desejosos de fazer algo poderoso pelo Senhor. E nós oramos para que a Tua palavra nessa noite, verdadeiramente revelada, assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor será conosco, assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor será conosco. Pai, nós não queremos abandonar a Tua palavra, não queremos nos desviar dela, mas queremos tê-la no nosso coração, para sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Nessa noite, Pai, queremos pedir que o Senhor coloque as Tuas mãos nos problemas da nossa vida. Queremos que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas naquilo que está impedindo-nos de servir ao Senhor. Nessa noite nós queremos renunciar, queremos entregar ao Senhor e queremos declarar, Deus, que o Senhor é poderoso para mudar, realizar, transformar, curar, libertar da nossa vida. Muda o nosso coração e ajuda-nos nessa noite a respondermos o Teu apelo, ao apelo da Tua palavra. O Senhor quer nos usar para o Teu louvor e a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, se você deseja ser usado por Deus, que você cante essa música só se você estiver dizendo nessa noite que você deseja ser usado por Deus. E aí você vai ficando de pé. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Querido, eu queria que você agora, enquanto só os instrumentos tocam, que
que você fizesse uma oração particular, uma oração sua diante de Deus, que você abrisse o seu coração para Deus, que você derramasse o seu coração na presença dEle, que você dissesse para Ele o quanto você deseja ser usado, porque Ele vai te ouvir nessa noite. Enquanto você ora, enquanto você declara, Deus está ouvindo nessa noite.